Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, a cura da sogra de Pedro. Então nós vamos falar sobre o sacramento da unção dos enfermos. Você sabe quais são os 7 sacramentos, né? Primeiro, o batismo. Não pode repetir. Segundo, a confirmação. Não pode repetir, não pode receber 2 vezes, 3 vezes. Terceiro, Eucaristia. Pode receber sempre, todos os dias na Santa Missa. Penitência ou reconciliação. Pode, todos os meses, né? A unção dos enfermos é o que nós vamos falar hoje, né? O 5º, unção dos enfermos, pode receber sempre. 6º, ordem, uma vez só. Matrimônio pode. Um exemplo, a pessoa fica viúva, ela pode casar, entendeu? Então, batismo, confirmação, Eucaristia, penitência ou reconciliação, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Amém? E vamos no evangelho de hoje, né? Nós vamos falar, pega o seu catecismo, né? Pega o catecismo na mão aí, né? Você que tem, nós vamos usar. Gosto muito de usar o catecismo, né? Aos pregadores que estão me ouvindo, não deixe de usar o que a igreja prega, que é o catecismo. Tenha junto de você aos ministros da Eucaristia. É muito importante você mandar essa pregação também para os ministros da Eucaristia, aqueles que visitam seus enfermos, né? Também essa pregação de hoje, né? Que é muito importante. Marcos 1, 29 a 39. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e sem tardar, falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se ele, tomou pela mão e levantou-a imediatamente. A febre deixou e ela pôs-se a servir. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos de demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças, expulsou muitos demônios, não lhes permitia falar, porque o conheciam. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Simão e seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram: todos te procuram. E ele respondeu-lhes: vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso que eu vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galileia, expulsando os demônios. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus hoje, ele se manifesta através dos seus sacramentos, esses mesmo que eu acabei de falar, né? O sacramento da unção dos enfermos. Nenhum sacramento, meus irmãos, é invenção da igreja.
lembrando disso, a igreja tirou. Lá em Marcos 6,12, né? Eles partiram e pregaram a penitência. Expeliam numerosos demônios, ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. O Papa hoje, São João Paulo II, dizia assim: o doente é o pobre dos pobres. O doente é o pobre dos pobres. Eu tive esse contato com os doentes no período que a mamãe ficou internada, né, nesses 28 dias, se não me engano, com as pessoas ali, meus irmãos. Quanto sofrimento! Então, por isso que o Papa hoje, São João Paulo II, diz: o doente é o pobre dos pobres. E São Tiago 5, fala também da unção dos enfermos. Tiago 5,14. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecado, serão perdoados. Então, quando uma pessoa não consegue receber, não consegue confessar, principalmente, eu quero falar aqui para os ministros da Eucaristia, meu irmão. Tenha esta unção dos enfermos, né? Os sacramentos, tenha o catecismo em suas mãos, entendeu? Para que você ajude aquele enfermo. Olha só, quando a pessoa não consegue confessar, né, ela recebe a unção dos enfermos. A mamãe estava na UTI. A mamãe já tinha recebido a unção dos enfermos há 6 meses. E aí, eu achava, né, porque ela já recebeu, dentro desses 6 meses tem que ter um espaço. Uma amiga, vou citar o nome dela aqui, que é minha amiga, minha irmã, Isaura, me disse assim: Eudes, nesse tempo a sua mãe pecou? Eu falei: claro que sim, Isaura. Então chame o padre e pede o padre para ir lá na UTI fazer unção. Na mesma da hora eu liguei para a igreja, o padre foi lá e fez a unção dos enfermos. E nesse mesmo lugar, uma amiga minha, muito amiga, muita irmã mesmo, também estava na UTI. Eu disse para a filha: ó, esse aqui é o número da catedral, porque cada região existe um padre responsável. Um exemplo, São Bernardo, são os freis, né? Os freis ali de São Vicente, ali, né? Catedral, Silva Vidos, Unimed, entendeu? Então, eu falei: ó, toma esse telefone aqui, esse telefone é da catedral, chama o padre para fazer a unção dos enfermos. Irmãos, no caso da mamãe, ela precisava receber a unção dos enfermos para descansar. No caso desta minha amiga, no outro dia ela reagiu, já estava com 20 dias que estava na UTI. Então, quando o padre coloca, né, agora eu vou citar outra coisa aqui, quando o padre coloca aquele pingo de água na hora da consagração, no vinho, ali está unindo o meu sofrimento, o sofrimento das pessoas que estão enfermas, ao sofrimento de Cristo. E naquele momento você diz: Jesus, eu coloco o meu sofrimento no seu sofrimento. Não foi isso que São Paulo disse em Colossenses 1:24? Agora me alegro no sofrimento suportado por vós, o que falta a tribulação de Cristo completo na minha carne, por seu corpo que é a igreja. No parágrafo 1531 diz assim:
é essencial da celebração desse sacramento consiste na unção da fronte nas mãos do doente, né, no rito romano. Em outras partes, no Oriente, né, a unção acompanhada de oração litúrgica do presbítero, que é só o padre ou o bispo que pode fazer a unção dos enfermos, né? A unção acompanhada da oração litúrgica do presbítero celebrante, que pede a graça especial desse sacramento. A graça especial do sacramento da unção dos enfermos tem os seus efeitos, isso que eu vou falar agora, né? Quais são os efeitos da unção dos enfermos? A união do doente com a paixão de Cristo, para o seu bem e o bem de toda a igreja. São Paulo disse aqui, o que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo que é a igreja. Coisa linda, né? Segundo, o reconforto, a paz e a coragem para suportar cristamente os sofrimentos da doença e da velhice. Também, aquilo que eu falei, não tem condições de confessar. Olha o efeito da unção dos enfermos, o perdão dos pecados. Se o doente não pode obtê-lo pelo sacramento da penitência, ele pode receber a unção dos enfermos. Ministros da Eucaristia, pelo amor de Deus, tenha isso aqui com você. Estude o catecismo. Estude, ministros da Eucaristias. Estude o catecismo. Gostaria que você que está aí me assistindo mandasse para o ministro da Eucaristia. Não estou querendo dizer que ele não estuda. Outro efeito, o restabelecimento da saúde, se isso convier da salvação espiritual. Deus quer dar mais uma chance para essa pessoa, restabelece. Mas no caso da minha mãe, ela veio a óbito, porque graças a Deus, Isaura, obrigado, minha amiga, por ter insistido comigo. Outro efeito, a preparação para a passagem da vida eterna. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Eu pude fazer isso para minha mãe. E quantas pessoas que chegam comigo conversando, eu falo da unção dos enfermos. Incentive, irmão. Aconteceu, deixa mais adiante, né? Quem pode receber a unção? Vamos lá, no 1528, nós estamos 15 minutos, né? Quem pode receber a unção dos enfermos? 1528, o tempo oportuno para receber a sagrada unção é certamente aquele que o fiel começa a encontrar-se em perigo de morte devido a uma doença ou uma velhice, né? Se agravou, 1529, cada vez que um cristão cair gravemente enfermo, pode receber a unção, a sagrada unção. Da mesma forma, pode recebê-lo novamente se a doença se agravar. Desculpa, Isaura, né? Falar novamente seu nome. Obrigado por insistir comigo. Ela recebeu 6 meses atrás, e essa foi a palavra da Isaura. Eudes, a sua mãe pecou durante esse tempo? Foi claro que sim. Na mesma hora eu peguei o telefone, liguei para a catedral, era 4h30, 5 horas o padre já estava lá dando a unção, 5h30, a menina falou assim, o padre acabou de chegar e fez a unção da sua mãe. Então, meus irmãos, quem pode receber, né? Cada vez que um cristão cair gravemente enfermo, pode receber a sagrada unção da mesma forma, pode recebê-la novamente. Entendeu?
não pode receber mais uma vez o batismo, o crisma e a ordem, como eu disse, mas os outros sacramentos sempre. A pessoa que vai fazer uma cirurgia grave, um senhor, né, uma senhora que está de idade, pode receber a unção. Vou fazer um tratamento e é grave, vai lá, pede a unção. Não é qualquer doença que pode receber. Um dia eu estava pregando numa cidade, alguém trouxe um bilhete e falou assim, ó, essa senhora não quis se manifestar e ela está enferma, muito doente. O que pode fazer? Eu falei assim, ó, pede para ela procurar o padre e fazer unção dos enfermos. Aí o padre não quis. Mas por quê? De repente não era uma doença, entendeu? Aqui tem casos, não é qualquer doença que pode receber a unção dos enfermos, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, né, eu sei que está longo, se o sacerdote, bispo e presbítero pode administrar, somente eles, né, os bispos, padres, né, pode administrar o sacramento da unção dos enfermos para conferi-lo. Empregam óleo consagrado pelo bispo ou, em caso de necessidade, pelo próprio padre. Um exemplo, o padre não tem ali naquele momento o óleo consagrado pelo bispo. Ele mesmo diz aqui, gente, no Catecismo, parágrafo 1530, não é palavra minha, ele mesmo pode pegar um óleo, abençoar e passar na fronte, né? Essencial da celebração desse sacramento consiste na unção na fronte das mãos do doente. Então aqui o que eu gostaria de falar, se o sacerdote, bispo, presbítero podem administrar o sacramento da unção dos enfermos para conferir, empregam óleo consagrado pelo bispo. Em caso de necessidade, tem um doente ali e o padre não tem o óleo ali naquele momento, ali, em caso de necessidade, pelo próprio presbítero, ele pode abençoar o outro óleo que está ali. É no parágrafo 1530. Só os sacerdotes, bispos, né, padres, podem administrar o sacramento da unção dos enfermos para conferi-lo. Emprego do óleo do sacramento do bispo. E em caso de necessidade, pelo próprio presbítero celebrante. Que Deus abençoe e mande para as pessoas, mande para algum ministro de Eucaristia, por algum líder da comunidade, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.